Olá, sejam bem-vindos ao canal da Comunidade Cristo para as Nações no YouTube. Quero convidar você a darmos sequência hoje no estudo que nós estamos fazendo na carta de Paulo aos Efésios. Eu sou o pastor Francisco e é uma alegria muito grande ter você aqui com a gente neste vídeo. Nós vamos continuar lendo, dando sequência aos nossos estudos. Hoje nós vamos ler o capítulo 4. E eu quero desde já convidar você a pegar sua Bíblia e abrir comigo no capítulo 4 do livro de Efésios. Nós vamos ler hoje 2 versículos, versículos 15 e 16. Vamos lá? Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Que coisa tremenda, né, amados? Nós continuamos falando sobre o Didaquê e o tema da mensagem deste vídeo é a igreja funcionando como um só corpo. Não se esqueça que nós estamos falando acerca que Deus nos chamou para o ministério da edificação da igreja. E, como eu disse, o tema hoje é a igreja funcionando como um só corpo. E, introduzindo esse vídeo, eu queria de novo trazer a ideia que Paulo está usando do corpo humano. Se a gente pensar no corpo humano, o corpo humano ele é algo vivo, ele é um organismo que é um sistema vivo, não morto, parado. Ele tem vida e tem unidade. Todas as partes estão ligadas. A igreja, ela não é uma organização, e sim um organismo, como o corpo. Por isso, Paulo, como nós já dissemos em vídeos passados, usa a metáfora do corpo para expressar essa revelação acerca da igreja. Porque num organismo existe também organização, que é determinada pela própria vida do corpo. Pensa um pouco comigo. Cada membro do corpo foi colocado especificamente num lugar, e ali ele tem um funcionamento. Ele trabalha para o bem comum da funcionalidade do corpo como um todo. E desta forma, neste vídeo, nós queremos falar um pouco sobre essa organização, essa forma da igreja funcionar como um organismo vivo. E a gente vem falando acerca disso há alguns vídeos, como você tem acompanhado. E hoje eu gostaria de destacar pelo menos 9 características da igreja. Não perca o raciocínio que nós estamos falando. Pensa como a igreja como um corpo, né? Como um organismo vivo. E por isso nós precisamos destacar aqui algumas características deste organismo vivo. Primeiro, ela tem vida. Amados, cada membro do corpo de Cristo tem a vida de Deus. A palavra diz ali no livro de Gênesis que nós fomos feitos à imagem de Deus, o imago Dei. Nós temos a vida de Deus em nós, porque nós, em Cristo, nós fomos nascidos de novo. Cristo é essa nova vida em nós. Amém? Aleluia, que coisa boa, né? E uma segunda característica para a gente entender essa funcionalidade como um organismo, ela tem um governo. A igreja tem um governo. Da mesma forma que o corpo também tem um governo.
o corpo tem uma cabeça, e a cabeça que dirige e dá as ordens, dá o comando para todos os membros. Como a gente já ouviu em outras mensagens, Cristo, ele é o cabeça da igreja, e ele é o único que tem a autoridade total para governar a igreja. Porém, nós não podemos esquecer que nós estamos falando de ministérios, e debaixo dessa autoridade que pertence ao Senhor, ele delegou, ele deu essa autoridade para alguns ministérios específicos, como a gente já vinha acompanhando. Ele delegou essa autoridade aos apóstolos e a todos os outros 5 ministérios, cada um exercendo a sua função para a edificação do corpo. Cada membro, então, deve estar sujeito a Cristo e aos ministérios que fazem parte da autoridade do corpo eclesiástico, da igreja. Amém, amados? A terceira característica, que é muito importante também a gente destacar aqui, é que existe unidade. Onde há muitos membros, porém, há um só corpo. E dividir o corpo é algo antinatural, é terrível. Pensa um pouco, se você pegar aqui a mão, faz parte do meu corpo. Se eu pegar uma faca e passar aqui e cortar, o que vai acontecer? Essa mão não vai mais fazer parte do meu corpo. Houve uma divisão, algo antinatural. O natural é que a mão faça parte do corpo. Porém, lamentavelmente, hoje a igreja está dividida em muitos pequenos corpos, mas Deus está trabalhando para restaurar a unidade orgânica da igreja. O normal, segundo o Novo Testamento, é que cada igreja, em cada cidade, funcione como um só corpo, debaixo de um presbitério. Os ministérios translocais são os que estabelecem os laços de unidade entre as igrejas das diferentes regiões. Amém, amados? A quarta característica que eu queria destacar aqui é que a igreja tem diversidade. A gente está falando por muitas vezes, eu tenho percebido, assim, que os outros irmãos que têm compartilhado também, têm falado muito acerca disso, mas é importante a gente entender e repetir de novo. Amados, o corpo, ele tem muitos membros, porém, os membros são diferentes entre si. Preste atenção, isso é muito importante. Deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. Pensa um pouco comigo. Há olhos, há braços, há pés, há mãos, há boca. Todos esses membros, eles são diferentes, mas quando estão todos juntos, eles configuram um só corpo. Do mesmo modo, nós podemos ter diferentes dons e ministérios, como a gente vem falando. E é muito importante a gente entender assim que os dons e ministérios, eles são importantes ferramentas, porque nós precisamos trabalhar, ainda que diferentes, trabalharmos de forma que a igreja seja edificada pelo bem comum, pela unidade do corpo de Cristo. É muito tremendo mesmo essa comparação da igreja como um corpo, se você prestar atenção um pouquinho e pensar o trabalho que as mãos executam, o trabalho que os olhos executam, o trabalho que os ouvidos executam, o trabalho que os pés executam, que o dedinho mindinho lá de baixo, lá, cada parte do corpo, ele tem uma função específica para a edificação de todo o corpo. Há diversidade, mas o corpo é um só. Amém, queridos? A quinta característica é que há diversidade, mas há ordem. Cada membro
tem o seu local certo no corpo. Está tudo unido, bem conectado, bem ligado. A partir de cada parte do corpo há uma conexão. Da mesma forma, o corpo de Cristo deve ser dessa forma. Cada um de nós, como discípulos de Cristo, precisamos exercer a função, o dom, a graça que Deus tem nos capacitado para que o corpo seja edificado. Queridos, isso é muito importante. Uma sexta característica, e não menos importante, é que há necessidade de uma sujeição. Então, a sexta característica da igreja que eu quero destacar aqui é que há a sujeição. Todos os membros, como eu falei no começo, estão sujeitos ao cabeça e o obedecem. Também reconhecem os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores, assim como também seus líderes, discipuladores, seus pastores, todos aqueles que estão exercendo autoridade. Queridos, além disso, os membros do corpo devem estar sujeitos uns aos outros. Efésios capítulo 5, 21, fala com muita clareza acerca disso. Olhe, abra depois sua Bíblia, Efésios 5, 21, dá uma olhada, é muito importante. A sétima característica que nós queremos destacar aqui neste vídeo é que os membros têm relação comprometida, aliançada e definida. Vou repetir. A sétima característica: os membros têm relação firme, definida, aliançada. Todo o corpo, como eu falei, ele está bem conectado e unido entre si, através das suas juntas. As juntas são as articulações do corpo. E olha que coisa maravilhosa e tremenda. Cada membro, cada discípulo deve estar se relacionando e unido ao seu irmão, aquele que está te discipulando, ou aquele que é discípulo como você. Cada um de nós vivendo em amor e em perfeita comunhão, companheirismo, sujeição e, acima de tudo, transparência, para que sejamos abençoados e que haja uma constituição de graça para que a igreja seja edificada em firmes fundamentos, em objetividade, com graça, com amor e, acima de tudo, com a bondade e a presença do Espírito Santo. Amém, queridos? A oitava característica que eu quero destacar aqui é que a igreja está em ação. A ação é segundo a atividade própria de cada um de nós. Cada um de nós temos uma forma de nos expressar. Cada um de nós tem uma forma de levar o evangelho. Cada um de nós temos uma característica. E isso é que nos torna membros de um corpo, que nos torna cada um com sua característica específica, importante para a edificação do corpo. No corpo, cada membro tem sua função e deve exercê-la pensando no fim comum, na edificação de todo o corpo. Amados, nunca se sinta menor, nunca se sinta que aquilo que Deus tem compartilhado com você não é importante. Sim, é muito importante. Lembre-se, a igreja está em movimento. Você faz parte deste movimento. Você faz parte desta engrenagem que está virando. E você tem uma parte importante na edificação do corpo. Isso é muito importante. Você está em ação? Pense nisso. Deixa o Espírito Santo falar em teu coração. E a última característica que eu gostaria de destacar aqui é que há crescimento. Amados, cada membro, cada discípulo, em uma boa relação com o Senhor Jesus
e com os demais discípulos, uns aos outros, em comunhão, em unidade, num só coração, num só sentimento, trabalhando numa justa cooperação, crescemos, seguindo a verdade em amor, até chegarmos à estatura da plenitude de Cristo. Amados, o conjunto do corpo cresce mediante a ação de cada parte. Lembre-se bem disso. Isso é muito importante. Eu vou repetir. O conjunto do corpo, ele cresce mediante a ação de cada parte. E este crescimento, ele deve se dar em 3 dimensões: qualidade, quantidade e unidade. Porque nós somos uma família de muitos filhos semelhantes em Jesus. Qualidade, quantidade e unidade. Amém, queridos? Que coisa tremenda. Eu gostaria de fazer uma oração nesse momento, para que a gente possa entender que essas características da igreja, do corpo de Cristo, faz parte da nossa vida. Nós somos parte desta, desta engrenagem, como eu falei agora há pouco, desta grande obra que está acontecendo. Cada um de nós somos parte disso. E eu queria orar neste momento. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aprendendo, Senhor. Nós estamos ouvindo, estamos recebendo revelação, Senhor, da tua noiva, Senhor, daquilo que é a tua vontade. O Senhor quis a igreja, o Senhor sonhou a igreja, o Senhor sonhou em ter uma família de muitos filhos, onde há qualidade, quantidade e unidade de discípulos, Pai. Por isso eu peço a Ti, Senhor, em nome de Jesus, nos capacita, nos torna, Senhor, capazes de exercer esta verdade, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Aleluia. E amados, há um propósito para essa estrutura ministerial da igreja. Você tem ouvido falar muito nos vídeos passados, a gente tem falado muito sobre ministério. E hoje eu quero falar um pouquinho aqui acerca do propósito dessa estrutura ministerial da igreja. Queridos, o propósito da estrutura é facilitar que os objetivos sejam alcançados, é unir, organizar, ordenar os santos para que os planos do Senhor Jesus sejam concretizados na igreja e através da igreja em todo o mundo. Olha que coisa maravilhosa. A igreja, por ela ser um corpo, uma estrutura viva, ela é dinâmica, ela é carismática. Isto é, ela depende dos dons, da carisma do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. O edifício, ele tem uma estrutura estática, fixa, bases, colunas, vigas que prendem. Uma árvore também tem uma estrutura estática, porém é uma estrutura viva. Essa estrutura, ela está se desenvolvendo segundo o crescimento da árvore e as funções da raiz, do tronco, dos ramos, é fazer tudo o que for necessário para que a seiva chegue em todas as partes da árvore, até as folhas e os frutos. Que coisa maravilhosa! Porém, na igreja, do mesmo modo, a estrutura e o propósito da estrutura ministerial é a igreja, como eu falei, ela está caminhando, ela não está parada, não está estática. Há uma estrutura ministerial que nos ajuda a, como eu falei agora há pouco, a ter essa ação para que a igreja continue crescendo, sendo edificada e sendo capacitada em ser e fazer discípulos. O propósito da estrutura ministerial da igreja é sustentar, servir, unir, apoiar, cuidar, alimentar, nutrir e edificar a todos os membros do corpo.
Todos, sem exceção, todos precisam ser servidos, unidos, apoiados, cuidados, alimentados, nutridos e edificados. Amados, a estrutura ministerial é para proporcionar um ordenamento funcional para que a igreja, de maneira perfeita, atenda a todos e todos sejam bem cuidados, discipulados, capacitados e enviados a fazer a obra. Todos entendam que somos discípulos e somos chamados a fazer discípulos. Amém, queridos? E se você prestar atenção no Novo Testamento, essa estrutura da igreja, ela tem algumas características. Como eu falei, Cristo ele é o cabeça. E como cabeça do corpo, ele é a única autoridade absoluta e a ele foi constituído todo o poder. Os apóstolos, que constituem o ministério principal da igreja e a máxima instância humana debaixo da autoridade de Cristo. Os profetas, que junto aos apóstolos trabalham na edificação da igreja. Os evangelistas, que são os colaboradores diretos dos apóstolos nas diferentes regiões, edificando e capacitando e ajudando os pastores. Porque os pastores que formam o presbitério da igreja e funcionam debaixo da autoridade ministerial dos apóstolos. Aí temos também os diáconos, as diaconisas, que são colaboradores imediatos dos presbíteros. E a palavra diácono significa aquele que serve. E os discípulos fiéis e idôneos que ensinam e discipulam a outros. Todos, amados, todos os discípulos têm um ministério. E esse ministério é tremendo. É ganhar os perdidos e fazer discípulos. Ganhar os perdidos e discipulados. Amém, amados? E eu queria concluir esta mensagem dizendo o seguinte: este é o modelo e estratégia de Cristo para a edificação da sua igreja. Os 2 versículos que nós lemos, capítulo 4 de Efésios, os versículos 15 e 16, eles mostram a estratégia de Cristo: seguir a verdade em amor, crescer em tudo naquele que é o cabeça, Jesus Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amados, que coisa maravilhosa. Esse é o propósito de Cristo. Essa é a vontade, a estratégia que Cristo deixou para a edificação da sua igreja. Todos nós somos chamados a sermos trabalhadores nesta obra e estaremos unidos ao corpo por meio de juntas específicas e sermos discipulados e discipuladores e sendo capacitados para fazermos a obra do ministério e colaborarmos para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Amém, amados? Que coisa maravilhosa, que coisa tremenda, que coisa tão perfeita que é a palavra do Senhor. Nós chegamos assim ao final de mais um vídeo em cima desse estudo que nós estamos fazendo, da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, e eu quero convidar você, fica firme, não se apavore, não se atemorize com toda essa pandemia que nós ainda estamos vendo agora, presenciando uma segunda onda na Europa. Eu estive hoje fazendo uma live com um amigo em Roma,
e Salvatore, e ele está com Covid lá, dizendo que, de novo, estão fechando tudo na Itália, e eu queria convidar você, neste momento, a orarmos, especificamente por este momento que nós estamos vivendo, para que o Senhor cuide de cada um de nós. Amém, queridos? Pai querido, nós queremos clamar a Ti a Tua misericórdia, Pai, a Tua unção de cura, Senhor. Intervém neste momento, Senhor. Pai, queremos lembrar especificamente dos nossos irmãos ali na Europa, na Itália, em Portugal, na Espanha, na Alemanha, Senhor, esses países onde vidas têm sido ceifadas por causa desta enfermidade. Também lembramos do nosso Brasil, Senhor. Quantas pessoas têm, Senhor, sido ceifadas por esta enfermidade? Senhor, tem misericórdia, Pai. Queremos pedir a Ti em nome de Jesus, Pai. Faz a Tua obra, Senhor. Faz um milagre, Senhor. Queremos, Pai, ver a Tua mão operando, Senhor. O milagre, Senhor, em nossas vidas, Pai. Rogamos a Ti, em nome de Jesus, Pai. Continua falando ao nosso coração, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, por podermos compreender a revelação da Tua palavra, Senhor. Continua falando, Senhor. Continua falando, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Até a próxima semana. Que você possa ter um tempo abençoador. Que você e sua casa sejam tremendamente abençoados. Amém, queridos? Deus abençoe. Fiquem na paz.